Olá! Na aula de hoje, nós estaremos tratando assuntos relacionados à Idade Média, Alta e Baixa Idade Média. O tema da nossa aula é os conflitos gerados pelas cruzadas e as transformações sociais e econômicas. É importante entender que nesse momento nós estamos tratando assim de várias informações devido a ser um período muito rico. Na Idade Média, a religião tinha uma grande importância. Os conflitos, as cruzadas, as mudanças da geografia vão determinar vários aspectos que dentro desse período eles vão modificar a sociedade, a economia e vários outros aspectos relacionados principalmente à questão da geografia. Vamos abordar alguns aspectos importantes e fatos da nossa linha do tempo. Fatos extremamente importantes que ocorreram mudanças na Europa devido a esses aspectos. Quais foram os principais motivos que acarretaram o início das cruzadas? Que interesses econômicos estavam em jogo neste momento? Quais foram as dificuldades vividas pela concentração de pessoas nas cidades? E quais foram as mudanças ocorridas na estrutura do poder e na consolidação dos estados modernos? As cruzadas e a religiosidade. A Idade Média, o crescimento populacional, a expansão territorial, foi uma nova realidade que ocorre na Europa. A crise da sociedade, na realidade, ela vai aparecer principalmente pela falta de terras, consequentemente, uma dificuldade para se desenvolver a agricultura e, a partir daí, a falta de alimento. Essa falta de terras, ela é gerada principalmente em uma tensão entre nobres e o clero. Essas duas classes vão sofrer, basicamente, pelo aspecto das cruzadas. Esse evento, ele vai modificar grande parte da geografia na Europa. E a partir daí, essas duas classes vão sofrer bastante. Nós estamos falando relacionado em torno do ano 1000. Os turcos, povos vindo da Ásia Central, adeptos do islamismo, uma religião totalmente diferente do cristianismo vivido na Europa, iniciaram uma guerra santa chamada de Jihad para a expansão de seu território. E foi a partir daí, na realidade, que nós temos então o imperador Aleixo I, que foi a pessoa que, juntamente com Urbano II, traz essa reivindicação e a partir daí, na realidade, esse momento foi um momento de reunião dos reis católicos para então retomar o território que seria inicialmente de domínio cristão. Nesse momento, nós vamos observar um trecho do filme As Cruzadas, que relata principalmente esse ambiente vivido dos conflitos. É a partir daí, na realidade, que nós observamos efetivamente, em 1095, através do Papa Urbano II, como foi esse evento, o início das Cruzadas. In 1095, at the Council of Clermont, Pope Urban II preached the First Crusade. It didn't matter that Muslims had ruled Jerusalem for 400 years. Europe needed a common enemy, a place to channel its violence. The response was overwhelming. There are wives, there are women who are not wives, there are household servants, there are elderly men who can't fight, there are priests who can't fight. What he gets is a mass pilgrimage, whole villages going to the east to defend the holy places and to purify themselves of their sins. Como nós pudemos perceber, nesse trecho, ele enfatiza principalmente a questão da luta, das batalhas, o motivo dessas batalhas. A justificativa das mortes que ocorreram nas cruzadas, elas tinham uma relação com a religião. E a partir daí, na realidade, você tirava aquela culpa das pessoas quando ocorria efetivamente essas mortes em batalhas.
É justamente nesse período que nós entendemos assim que tanto do lado dos mouros quanto do lado dos cristãos, esse conflito ocorria e essa justificativa pela luta, pela guerra e pelas batalhas ocorria principalmente através da religião. E é nesse momento, na realidade, que nós questionamos e voltamos à nossa primeira pergunta lá. Quais foram os principais motivos que acarretaram o início das cruzadas? É justamente nesse momento que nós entendemos que a religião tem um espaço extremamente importante para o início das cruzadas. Mas também é importante identificar que a questão territorial foi outro fator que também foi identificado. A falta de território, as dificuldades econômicas que ocorreram também foram fatores que estiveram presentes nos motivos das cruzadas. E esse evento ele demora um tempo muito grande, principalmente gerações e gerações de soldados, de guerreiros estiveram presentes nesse conflito. Então, esse evento tem uma importância muito grande na remodelação que ocorreu na Europa. Veja na sua tela algumas informações relacionadas principalmente ao armamento entre cristãos e mouros. Existia uma diferença grande quando nós tratamos principalmente do armamento. Os cristãos tinham armamentos mais pesados, principalmente relacionado às malhas que eles usavam, que eram todas feitas de argolas de aço, que efetivamente era uma proteção. Por outro lado, dificultava bastante os seus movimentos em batalha. Já a estrutura relacionada dos mouros, nós podemos perceber que o armamento e a sua vestimenta, ela era muito mais leve. Coletes de couro, espadas mais leves, a lança era mais leve e o escudo era efetivamente feito de madeira. Assim, nós temos na realidade uma diferença entre esses dois soldados, porque a habilidade dos dois era dificultada principalmente para os cristãos no peso das suas armas. Para os mouros existia essa facilidade. Outro aspecto importante que nós temos também é como era a estrutura das batalhas. Os cristãos, eles centralizavam o seu combate e os mouros trabalhavam principalmente ao entorno do combate. Eram efetivamente técnicas inovadoras, que os cristãos não conheciam. E a partir daí, na realidade, nós temos efetivamente sucesso de várias batalhas que os mouros tiveram com relação aos cristãos. Várias foram as batalhas das cruzadas. E com o passar do tempo, as mudanças das técnicas do soldado, dos cavaleiros cristãos, foram se aperfeiçoando com as novas técnicas apresentadas pelos soldados mouros. As consequências das cruzadas e o renascimento das cidades e o comércio. Nesse momento, nós observamos que as cruzadas tiveram efetivamente consequências na Europa, principalmente quando nós retratamos o aspecto econômico e cultural. Grandes perdas ocorreram principalmente na força política dos senhores feudais. O investimento que os senhores feudais tiveram nas cruzadas foi muito grande. Tiveram que manter soldados, alimentação, armamento e principalmente animais, que se perdiam muito nas batalhas. Com isso, nós temos a relação do fortalecimento do poder real. É a partir desse fortalecimento que nós observamos que vai modificar o cenário político da Europa. A reabertura do mar Mediterrâneo vai efetivamente trazer uma perspectiva diferente quando nós tratamos principalmente da economia. Rotas que até então estavam fechadas devido ao conflito, elas vão ser reabertas. E a partir daí nós teremos várias influências que vão ser identificadas principalmente no aspecto econômico e cultural na Europa. Essa relação comercial vai trazer, além de produtos comercializados, também influências culturais que vinham dos outros lados e vinham principalmente de países que até então não se tinha esse contato. A ampliação dos aspectos culturais na Europa, eles vão ser relacionados principalmente a esse contato com outras terras. E a partir daí, na realidade, nós teremos várias outras mudanças também nas cidades.